Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar do triunfo, né? Triunfo do Bahia, 2-1 sobre o Fortaleza. Os gols do Bahia marcados pelo William José aos 39 do primeiro tempo. Caio Alexandre fez o segundo aos 51 do primeiro tempo, numa falha do João Ricardo. E o Matheus Pereira diminuiu para o Fortaleza, 2-1. Bahia está classificado, vai enfrentar o Ceará, que venceu nos pênaltis o Sport por 4-2. O Fortaleza reclama muito aí no primeiro gol do Bahia, o gol marcado de pênalti. O que você achou aí do pênalti? Foi bem marcado ou não houve nada? Deixa nos comentários aí, participa com a gente. Vamos aí para o pós-jogo. Antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Vamos para o pós-jogo e logo depois eu trago as estatísticas da partida. Agitado na Copa do Nordeste, quartas de final, Bahia do Rogério Ceni classificado, passou pelo Fortaleza do Vojvoda, placar de 2-1, tem muita coisa pra gente debater. Vamos acionar o nosso comentarista nesta noite, Rafael Marques está comigo. Tudo bem, Rafa? Muito bom. Deixa eu ver, ainda é boa noite. Boa noite, Rafa, tudo bom? Tudo bem, sim, Felipe. Boa noite a você, ao Fã de Esporte conectado com a gente aqui dentro desse Sport Center. Grande jogo para muitos, a final antecipada, né, da Copa do Nordeste. De maneira muito tenra, os dois times favoritos se enfrentando nas quartas de final. E, para mim, resultado justo. O Bahia jogou mais bola no jogo inteiro. E o gol do Fortaleza, marcado pelo Matheus Pereira, mais ou menos na metade do segundo tempo, colocou o Leão do PC no jogo. Aí, no final, aquele abafa, aquele sufoco, faz parte da natureza do futebol. Mas o Bahia é azeitado. Joga bola redonda esse time do Ceni, Felipe. Vamos lá, debater aqui no Sport Center, colocando os melhores momentos da partida, 2-1, gol de pênalti, falha de goleiro, confusão. Quero te ouvir, Rafa, vamos tabelando aqui nos melhores momentos. Então, a gente vai ver aí, o Fã de Esporte vai ter a oportunidade de acompanhar que, basicamente, no primeiro tempo, só jogou o Bahia, né? Teve muito mais iniciativa de jogo, muito mais posse de bola, muito mais eficiência na troca de passes, criou oportunidades, quase sempre ao lado direito, né? Usando muito o Caio Alexandre e o Jean Lucas com o Everton Ribeiro flutuando. O Bahia tem uma certa predileção em fazer suas construções por aquele setor, porque individualmente precisa explorar muito o Ademir. E, ao mesmo tempo que chama a marcação do Fortaleza para aquele lado e dá o corredor para o Eric Pulga do outro lado flutuar e ter oportunidade no chamado 1 contra 1. Foram 8 finalizações do Bahia no primeiro tempo, participação importante do João Ricardo até então, evitando gols da equipe da casa, e o Fortaleza pouco atacava, e quando atacava não tinha eficiência, qualidade para chegar ao gol da equipe do Bahia. Aí tivemos esse lance do pênalti, que a arbitragem precisou recorrer à tecnologia, o VAR teve que atuar para confirmar o toque do Martínez em cima do Gilberto. O que aconteceu, o William José bateu muito bem, embora tenha acertado o canto o goleiro João Ricardo, não teve chance de defesa. Àquela altura, 39 minutos, o Bahia fazia 1-0 e já tinha esse merecimento pelo jogo que fazia. Manteve a sua pegada, não mudou o jeito de jogar, isso chama muito a atenção. Sentia que o adversário tinha sofrido gol e estava tendo algum tipo de impacto na sua dinâmica coletiva. Teve esse contra-ataque do Marinho que poderia ter gerado um gol de empate, não aconteceu. E na sequência, olha só que lance bizonho, né? O Caio Alexandre chutou e o João Ricardo toma um frango histórico, isso nos acréscimos, aos 51 do primeiro tempo. E aí termina a etapa inicial 2-0 para a equipe do Bahia, que teve toda a condição no segundo tempo, nos primeiros minutos, até de ampliar o marcador. Em função da necessidade, Fortaleza avançou um pouco mais os seus homens de meio campo, passou a pressionar a saída de bola do Bahia e deu ao Bahia a oportunidade de contra-ataques. E muitas foram as oportunidades que o Bahia desperdiçou em jogadas de velocidade, nas quais poderia ter feito o terceiro gol. Tem esse lance aí do pênalti que o árbitro marcou no campo e depois, na arbitragem de vídeo, ele foi retirado. O Carlos de cima na transmissão do Vinícius Moura já tinha alertado que não tinha sido pênalti, movimento natural do braço do zagueiro da equipe do Fortaleza. E aí algumas chances aconteceram, o Bahia não fez o terceiro gol e aí o Fortaleza entrou no jogo com o gol do Matheus Pereira, uma jogada lá pelo lado direito, em que ele tem a primeira oportunidade, a bola espirra, ele bate da meia-lua, muito bem colocado, o Marcos Felipe foi, mas não tinha como defender, 2-1.
A partir desse momento, sufoco, olha o reloginho lá, ó, 23 do segundo tempo, o último quarto do jogo foi basicamente em favor do Bahia, massacrou, atacou, do Fortaleza, melhor dizendo, massacrou, atacou, o Vojvoda fez mudanças que tornaram o time ainda mais agudo, mais ofensivo, só que nada disso foi suficiente para mudar o placar. Repito, terminou 2-1 para o Bahia e a classificação muito merecida, Felipe. Vamos lá, Bahia e Fortaleza. Tricolor baiano avança, números de Bahia 2, Fortaleza 1 pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Finalizações 11-9, no alvo 3-3. Escanteios 3 para o Bahia, 7 para o Fortaleza. Cartões amarelos 2 para o Bahia, 7 para o Fortaleza. Rafa, uma coisa que eu queria tocar com você é, a gente até a pausa do futebol pelo Mundial, a gente via um Bahia muito sólido, com muitas vitórias, e o Fortaleza acumulando derrotas consecutivas, 6 no total. Eu vou focar mais até no Fortaleza para depois trazer o Bahia, o lado vencedor, porque eu acho que essa amostragem, essa pergunta se aplica mais ao Fortaleza nesse momento. Você viu melhor? É um jogo só, eu sei disso. Mas a gente sabe que o taxímetro está rodando na temporada. Então, você viu melhor? Esse Fortaleza é diferente do da pausa ou pouca coisa? Muito pouca coisa, quase nada. Aliás, a necessidade faz a ocasião, né? O Fortaleza, bem dizer, só jogou quando precisou ter mais necessidade de reagir no marcador. Parecia até um time meio acomodado com a pressão que o Bahia sofria e impunha desde o primeiro minuto do jogo. Não gostei do jogo do Fortaleza, acho que é um momento de instabilidade, mais um, do trabalho do Vojvoda, que é um trabalho bom, longevo, com títulos, com resultados, mas que tem esses momentos também em que as coisas não se encaixam e o time perde um pouco daquele elan, daquela liga, né? Como se diz por aí. Depende muito das jogadas de velocidade do Marinho pelo lado direito. O Marinho é um jogador muito irregular. Dá trabalho? Sim. Incomoda? Bastante. Mas muito mais erra do que acerta. Hoje o time jogou num 4-3-3 maquiado de 4-5-1, porque esses jogadores de lado, tanto ele quanto o Pochettino, muito mais preocupados com a recomposição do que com a construção. Como era o time que não tinha o controle técnico do jogo, o Fortaleza tinha que reagir e perdia com muita frequência a bola no campo de ataque, permitindo ao Bahia a manutenção da sua imposição de jogo. Acho que o Fortaleza precisa rediscutir seus métodos, suas decisões. O Vojvoda precisa de gestão, porque o momento exige isso. É uma fase da temporada em que o Fortaleza mostra que está claudicante exatamente no momento em que voltam as competições. O Brasileirão já com o seu primeiro terço indo embora, e é uma competição que não dá sopa para o azar. O Fortaleza precisa pontuar, precisa se garantir mais, e para isso tem que melhorar a dinâmica de jogo. Felipe. Rafa, queria te ouvir sobre o Bahia. Estamos falando de um time muito sólido em 2025, embora não tenha conseguido a vaga na Libertadores. Como é que foi o Bahia hoje, o time do Rogério Ceni, Rafa? Das equipes que jogam no Brasil, né, a gente está ainda muito impactado pelo que a Copa do Mundo de Clubes tem demonstrado dioturnamente, né, nas suas partidas, mas das equipes que desenvolvem o futebol no Brasil, o Bahia é quem já mostrou algumas vezes na mão do Rogério Ceni capacidade de ser protagonista, né? Faltam alguns aspectos, talvez precise de um pouco mais de pegada em momentos mais agudos, mais decisivos. Agora, a dinâmica do jogo do Bahia é muito boa, né? Ele mudou em relação ao ano passado, a entrada do Ademir pelo lado direito, o Eric Puga pelo lado esquerdo. Isso obrigou aquele 4-4-2 no formato de losango virar um 4-3-3, e ainda assim o time continua tendo um ótimo jogo de combinação. Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Jean Lucas se encontram frequentemente em campo. Chega um momento do jogo em que o Everton Ribeiro cansa. Natural, jogador com uma idade mais avançada, e aí tem o Michel Araújo para poder fazer esse balanço e não perder muito por aquele setor. Também um canhoto jogando pelo lado direito com características um pouco diferentes. Não tão criativo, porém mais forte, de mais chegada ao ataque, com boa técnica. Acho que o Ceni tem agora, em 2025, mais opções do que tinha em temporadas anteriores. O Bahia está mais repleto no seu elenco. E a dinâmica de jogo é muito boa, é bem interessante. Bahia é um dos bons times do futebol brasileiro. Felipe. Valeu, Rafa. Vamos seguir esse debate, esse bate-papo por aqui com o William José. Atacante, fez o gol de pênalti, jogador com uma trajetória muito respeitada na Europa. Temos números para apresentar para você, Pan de Esportes.
Vamos lá, cada vez mais adaptado, números de William José na temporada, 31 jogos, 15 como titular, 47 minutos por jogo, 9 gols, 2 assistências. Para participar de gol ele leva 132 minutos, nos últimos 4 jogos, 3 gols e 1 assistência. A tela mostra, Rafa, que ele não é titular absoluto, ele foi 15 vezes titular em 31 partidas, mas um cara importante. Você acha que ele está ganhando uma disputa aí para cada vez mais somar minutagem e começando entre os 11 iniciais? Como é que você vê o William José nessa equipe do Rogério? Eu acho que ele hoje tem poder de barganha para isso, Felipe. O William José foi um jogador que durante um bom tempo, né, jogando futebol espanhol, esteve no Betis, foi útil lá, né, em alguns momentos. Jogador que eu gosto porque faz bem o papel de pivô quando necessário, é um centroavante que tem recursos, usa bem o corpo, é um bom batedor de pênaltis, é um cara que sabe se posicionar, é inteligente e, claro, né, uma equipe técnica como a equipe do Bahia precisa ter essa figura mais centralizada no comando do ataque que prenda a linha de marcação adversária. Se o Bahia for protagonista, e essa é a intenção do Ceni, na maioria dos seus jogos, tanto dentro quanto fora de casa, o William José vai ter esse papel de ser o cara que vai segurar a linha defensiva para poder gerar o espaço para os homens de construção, para esse meio-campo do Bahia prevalecer, ser protagonista. Acho que até pela sua experiência, pelo seu lastro, pela sua vivência, ele merece sim a titularidade. E aquilo, né? Dizem que centroavante precisa estar em campo para fazer gols, mesmo de pênalti, ele tem feito os gols, e gol de pênalti também é gol, evidentemente. Isso mostra a sua importância, a sua relevância. Eu tenho o sentimento que ao longo da temporada o William José ainda vai dar muitas alegrias ao torcedor do tricolor da Boa Terra. Vamos lá, registrando aqui o adversário do Bahia. O Ceará passou para a semifinal, segurou um empate contra o Sport fora de casa e nos pênaltis foi 0-0. Nos pênaltis 4-2 para o Vozão, ou seja, o Bahia passa pelo Fortaleza e agora enfrenta um rival no Ceará, né? A equipe do Vozão, que também tem uma temporada sólida até aqui e está na semifinal da Copa do Nordeste. A gente já falou sobre o pênalti. O pênalti é um lance polêmico. A gente vai receber aqui a análise de Carlos Eugênio Simon para falar do pênalti que originou esse primeiro gol, o gol na cobrança do William José. E aí nós estamos vendo que não foi nada, rigorosamente nada. Um bom posicionamento do árbitro, o jogador do Bahia deixa, há uma disputa, há um contato, mas ele deixa a perna direita buscando ele o contato. Tem um toquezinho, mas olha a perna direita dele, olha o movimento que ele faz, ó. Ele vai chutar a perna do adversário. Em câmera lenta, beijo de vó é agressão, isso aí em velocidade normal, tá? Tem um toquezinho muito sutil ali no jogador, tanto é que ele leva a perna direita buscando o contato, ó. Você vai frisar essa imagem 500 vezes, vai mostrar que realmente tocou. Na minha análise, em velocidade normal é lance de jogo. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí o triunfo do Bahia 2-1 sobre o Fortaleza. Muita reclamação aí do lado cearense pelo primeiro pênalti marcado para o Bahia. Agora, para agregar no vídeo, deixa eu trazer aqui as estatísticas da partida para a gente analisar juntos aqui. Na posse de bola, 50% a 50%. Chutes no gol, 4-3 do Fortaleza. Escanteios, 7-3 para o Fortaleza. Impedimentos, o Bahia teve 1, Fortaleza 5. Cartões vermelhos não tivemos. Ataque, 70-60 do Fortaleza. São aí as estatísticas da partida. Como eu falei, né? Deixa eu trazer aqui. Já vou trazer aqui como fica aí o panorama, né? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês a semifinal. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Já tá aqui, ó, a classificação tá aqui, ó. Deixa eu sair um pouquinho da tela aqui, ó. Tá assim, ó. Olha aí, a semifinal. Teremos Confiança e CSA e Bahia e Ceará, as semifinais aí da Copa do Nordeste. Confiança venceu o Vitória por 1-0 e o CSA venceu a Ferroviária 2-1. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações.
Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.